Lucas capítulo 7. Após a leitura, eu convido você a ficar com a Bíblia aberta. Nós vamos expor o texto bíblico. Eu gostaria que você me acompanhasse na exposição bíblica. Lucas capítulo 7, a partir do versículo 36. Lucas capítulo 7, versículo 36. Evangelho, Novo Testamento. Queridos irmãos, eu quero ler todo o texto com a igreja. Claro, a igreja eu peço que só acompanhe na sua Bíblia, porque hoje em dia nós temos várias versões, aí só Deus. Muito bem, Lucas capítulo 7, versículo 36 ao 50 diz assim: Convidou um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher, olha, não tem nome ela, viu? Da cidade, tem algo pejorativo lançado sobre ela, pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, e estando por detrás, aos pés, chorando, regava-os com suas lágrimas, e os enxugava com seus próprios cabelos, e beijava-lhe os pés, e os ungia com unguento. Verso 39. Ao ver isso, o fariseu que convidara disse consigo mesmo: se este fora profeta, bem saberia quem é que é a mulher que lhe tocou, porque é pecadora. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e disse-lhe: Simão, uma coisa tenho a dizer-te. Ele respondeu: dize a mestre. Verso 41. Certo credor, então Jesus entra com uma parábola. Certo credor tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários e o outro 50. Não tendo nenhum dos dois com que pagar, perdoou-lhes a ambos. Qual deles, portanto, o amará mais? Verso 43. Respondeu-lhe Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés. Esta, porém, regou os meus pés com as lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Verso 45. Não me deste ósculo, beijo. Ela, entretanto, desde que entrei, não cessa de me beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, Simão, mas esta com bálsamo, um perfume caríssimo, ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoado lhes são os seus muitos pecados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Verso 48. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Verso 50. Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Ore comigo. Pai, estamos aqui porque queremos ouvir da tua palavra. Te adoramos, celebramos o teu nome nesse lugar e queremos ouvir a tua voz, Senhor. Cura-nos, restaura-nos, vivifica-nos, desperta o nosso coração através da tua palavra. Esta é a nossa petição, Senhor, no nome de Jesus. Meus amados irmãos, como você tem olhado para Jesus? Uma pergunta. Como eu
tenho olhado para Jesus? Como é que eu tenho visto Jesus na minha vida? Como é que você tem olhado para Jesus? Com que olhar você tem direcionado para Jesus? Você tem visto Ele como? Quem é Jesus para você? Irmãos amados, certo momento no ministério de Jesus, as multidões falavam entre si e falavam acerca de Jesus e perguntavam aos seus discípulos: Jesus, o vosso mestre. E então Jesus chegava para os seus discípulos certa vez e disse: olha, quem é que os homens dizem que eu sou? Jesus interroga os seus discípulos e diz: olha, eu quero saber quem os homens estão dizendo que eu sou. E Mateus, ele vai narrar esse momento dizendo: tendo Jesus chegado às regiões de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam eles: uns dizem que é João o Batista, outros Elias, outros Jeremias, algum dos profetas. É o que diziam acerca de Jesus. Mas nenhuma palavra veio: ele é o Messias, o ungido de Deus, aquele que veio para tirar o pecado do mundo. Eles não estavam acreditando que Jesus era. A multidão e não os discípulos. E se nós pousarmos os nossos olhos no contexto atual, irmãos, ainda hoje não é diferente do tempo passado. Ainda hoje as pessoas cravam os olhos em Cristo e desprezam o que Ele fez. As pessoas têm suas ideias de quem é Jesus. Se eu e você fôssemos perguntar, irmãos, às pessoas: quem é Jesus para você? Eu tenho certeza que nós iríamos obter várias respostas. Nós iríamos ter diversas respostas. De forma positiva: não, Jesus é o meu tudo. Jesus é a minha paz, Jesus é o meu rei, Jesus é o meu salvador, Jesus é o meu Senhor. E para uma outra parcela da sociedade, irmãos, se nós perguntássemos quem é Jesus para você, eles diriam: não representa nada, é simplesmente um homem, um profeta qualquer, foi um ser humano qualquer. Ainda hoje, as pessoas, uma grande parte da humanidade, desconsidera a obra que Cristo fez e a pessoa bendita do Salvador. Irmãos, quando nós observamos o contexto de pseudas igrejas neste grande mundo que existe, falsas igrejas neste grande mundo que nós vivemos, não é difícil nós descobrirmos os seus falsos ensinos. É só um telefone e a gente começa a ver cada barbaridade terrível que é ensinada aí fora. E se nós pararmos para pensarmos para tais igrejas, Jesus não vai passar de um amuleto. Jesus é um amuleto para mim. Em determinadas igrejas, ou melhor, falsas, pseudas igrejas, para elas Jesus vai ser um bobo da corte, um curandeiro, um esquecido, um atendente. Me atenda, Jesus, e só. Como nós estamos olhando para Jesus, irmãos? Como nós estamos olhando para Jesus? Nós temos que parar para refletir. Irmãos, infelizmente, Jesus não está sendo valorizado como se deve. Se observa o contexto, Jesus não está sendo valorizado como se deve.
ele não está sendo olhado como realmente é, amado como merece, reverenciado como digno ele é. Jesus não está sendo. Quando nós olhamos para o texto bíblico que nós acabamos de ler, o fariseu que tinha por nome Simão, ele não reverenciou Jesus como deveria, não teve lavagens para os seus pés, não teve ósculo santo, não teve unção sobre a sua cabeça, um óleo derramado. Jesus não estava sendo valorizado como deveria, Simão não valorizou como deveria. Irmãos, o texto mostra para nós, o texto que nós lemos, o quanto devemos amar Jesus. Irmãos, o quanto devemos honrar Jesus, respeitar Jesus nas nossas ações, demonstrando nossa dedicação para Ele. Quando nós olhamos para o texto, nós vemos isso. E nós podemos, irmãos, sem vacilar, afirmar que o ser humano só pode ser restaurado aos pés de Jesus. O ser humano, irmãos, ele só poderá encontrar a restauração aos pés de Jesus. O texto diz que uma mulher classificada como pecadora encontrou um lugar extraordinário, magnífico. Onde, pastor? Nos pés de Jesus. E ela encontrou vida, ela encontrou restauração. O ser humano não pode encontrar restauração em outro lugar, irmãos. O melhor lugar é aos pés de Jesus, é se humilhando, é pedindo perdão pelos seus pecados. Queridos irmãos, igreja amada do Senhor, eu quero com você voltar para o texto lido e desfrutar com você um banquete celestial para as nossas vidas. Quando nós olhamos para a carta, ou melhor, para o Evangelho de Lucas, e encontramos essa passagem extraordinária que traz comoção ao nosso coração. E nós lemos no verso 36, se você puder, curve a sua cabeça e o leia. Acompanhe a leitura. Lucas escreve que um certo homem, um fariseu, convidou Jesus para jantar com ele, na sua própria casa. Verso 36, entrando na casa do fariseu, Jesus, ele tomou lugar à mesa. A gente tem que parar para pensar e saber quem era o fariseu, irmãos, ou quem eram os fariseus. Existia os saduceus, essênios e também os fariseus. Fariseus, irmãos, eram membros de um dos principais grupos religiosos daquele tempo. Os fariseus, irmãos, eles seguiam rigorosamente o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento, que Moisés escreveu. Só que eles não ficavam só nisso, eles traziam tradições para o seu viver, ele trazia costumes para o seu viver dos antepassados. E isso era um jugo muito pesado para a sua vida, e eles queriam passar para os outros. Esse é o contexto dos fariseus. E o nome desse camarada que convidou Jesus é o Simão. Ele é o anfitrião, ele convida Jesus para a sua casa. E esse camarada, ele era fariseu, irmãos. Ele era membro, um dos membros principais desse grupo, irmãos. Só que ele não convida Jesus por simpatia. Não, eu gostei de Jesus, eu vou convidar Jesus para cá. Ele convida Jesus porque ele queria pegar Jesus no erro.
Ele queria pegar Jesus nas falhas da lei de Moisés, para condená-lo. Essa era a motivação do seu coração. Era enganar Jesus, era encontrar um motivo para acusá-lo. Só que Jesus, irmãos, ele não se deixa se enganar. Jesus, ele não é pego de surpresa. Como eu e você, nós podemos ser pegos de surpresa, mas Jesus não, irmãos. Jesus entrou na casa desse fariseu, por nome Simão, já sabendo o que o esperava, sem dúvida, e ele entra na casa deste homem. E eu quero pensar com você o seguinte: Jesus já entrou na sua casa? Agora eu não quero falar da casa, tijolos, cimento, pedras, cerâmica. Eu quero falar casa, a sua vida. Jesus já entrou na sua casa. Reflita sobre isso. Se Jesus entrou na sua casa, amada igreja, querido irmão, irmã, quais os sinais que provam isso? Não responda, por favor. Quais os sinais que provam que Jesus entrou na sua casa? Qual a mudança de vida que Jesus trouxe para você? Irmãos amados, quando Jesus, ele adentra na nossa casa pela fé, irmãos, adentra no nosso coração, tenha certeza disso, o nosso coração jamais será o mesmo. Os nossos pensamentos jamais serão os mesmos, as nossas atitudes jamais serão as mesmas, quando Jesus entra no nosso coração. Queridos, a transfiguração, ela acontece, a transformação acontece, a mudança acontece, quando Jesus entra na nossa casa, ele arranca toda dor, mágoa, e coloca paz, coloca alegria, coloca ânimo, gozo de viver. Ele muda nosso pensamento e nosso ser. E então Jesus entra na casa de Simão. E o verso 37, se você pode, acompanhe. E eis que uma mulher pecadora, Simão não convidou essa mulher. O contexto dessa história vai dizer que, nesses momentos de jantar especial, você podia ir sem ser convidado. Só que, nesse contexto, não era honroso mulher aparecer. Nesse contexto. E Lucas vai narrar: eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa à casa do fariseu, ela trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, com unguento. Após Jesus ter entrado na casa de Simão, a refeição começara a ser servida. A mulher escuta que Jesus está na casa de certo homem, por nome Simão. Ela não perde tempo, irmãos. Ela diz: eu vou lá. Eu vou porque eu sei que ele pode mudar a minha vida. Eu vou na casa de Simão porque Jesus está lá e ele pode transformar o meu ser. Ele pode arrancar esta dor dilacerante. Ele pode mudar a minha história. Ele pode restaurar a minha honra. Eu vou lá. Só que eu não vou de mãos vazias. Eu quero honrar aquele que pode transformar a minha vida. Eu quero mostrar que eu quero me entregar por completo. Ela queria se entregar por completo, irmãos, a Jesus. Queridos irmãos, quando nós vamos olhar o contexto, esta expressão, uma
pecadora, vai subentender que tal mulher, irmãos, era uma meretriz. Quando você vai observar uma pecadora, vai trazer a conotação de uma meretriz. A sua conduta era vergonhosa, não era digna. Mais motivo para que ela não estivesse naquele lugar. Só que ela rompe com isso, irmãos. Porque ela sabia que Jesus podia fazer algo novo na vida dela. Da mesma forma, Jesus pode fazer com cada um de nós, irmãos. Se a nossa vida está precisando de restauração, Jesus tem restauração para mim e para você. Ah, irmãos, se a nossa vida não condiz com a palavra de Deus, Jesus pode transformar-nos por completo, irmãos. Ele tem poder para isso. Agora nós temos que nos dispormos, nós temos que estar com um coração voluntário, um coração quebrantado, voltado para honrar a Deus e abrir mão do pecado por Jesus. Queridos, ela leva um vaso feito de alabastro, um perfume preciosíssimo dentro daquele vaso. E o alabastro era uma variedade fina de mármore, era extraído no Egito e era colocado, irmãos, era usado para esculpir recipientes delicados para se colocar perfumes valiosíssimos. E ela tem aquilo ali guardado. Era algo semelhante a uma poupança, ela guardou para algo no futuro. Amados irmãos, nós servimos a Jesus, e isso é uma realidade. E Ele está conosco, Ele está na nossa vida pela fé. Escreve o apóstolo Paulo aos Gálatas: Jesus habita em nós pela fé. E o que eu tenho apresentado para Ele, irmãos? Essa mulher levou um vaso de alabastro com unguento dentro, um perfume valiosíssimo, que os biblicistas vão dizer que para juntar a quantidade que ela utilizou, teria que ser um trabalho de um ano, de um trabalhador comum. Um trabalho de um ano, ela derramando nos pés de Jesus. Nós servimos a Jesus. E o que é que nós temos apresentado para Jesus, irmãos? Nós temos apresentado honra, nós temos apresentado um coração quebrantado para Cristo, nós temos apresentado um coração arrependido para o Senhor. Será que nós temos apresentado um coração de submissão? Será que nós temos levado para Cristo? Deus, está aqui o meu coração quebrantado. Deus, está aqui o meu coração rendido aos teus pés, meu coração humilhado, o meu coração, ó Deus, quebrantado, arrependido, está aqui a minha honra, eu apresento diante do Senhor. Será que é isso que nós temos levado para Cristo, irmãos? Como nós temos olhado para Jesus, irmãos? Como nós temos olhado para Jesus? Irmãos amados, aquela mulher, ela não se contém, ela vai até a casa de Simão, leva consigo o vaso de alabastro, e no versículo 38, acompanhem comigo, no versículo 38 a Bíblia vai dizer, Lucas vai dizer, e estando por trás, aos seus pés, aos pés de Jesus, por trás de Jesus, ela chorava, e as lágrimas dela regavam os pés de Jesus.
e com os seus cabelos ela enxugava os seus pés, e ela beijava os pés de Jesus, e ela ungia com o unguento, com o perfume valiosíssimo, ela ungia os pés de Jesus, irmãos. Não era a cabeça, ela ungia os pés de Jesus. Quando Jesus entra na casa, quando Jesus mais à frente vai falar com Simão, e vai dizer: Simão, eu entrei na tua casa, mas o óleo, um óleo, Simão, simples, que era para você me ungir, colocar na minha cabeça, você não fez. Essa mulher, irmãos, pegou um perfume valiosíssimo e derramou nos pés de Jesus. Que honra essa mulher tinha para com Jesus, irmãos. Que expressão de amor ela tinha para com Jesus, irmãos. Como nós estamos olhando para Jesus, irmãos. Amados irmãos, esta mulher demonstra humildade, regando os pés de Jesus com suas lágrimas e enxugando com os seus cabelos. Ela demonstra extrema humildade. Ela se humilha aos pés de Jesus. Que expressão magnífica! O salmista, irmãos, no Salmo 51, versículo 17, ele disse: ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde. Tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Irmãos, Deus não rejeita um coração arrependido. Um espírito, irmãos, humilde, um coração que se arrepende, um coração humilde, Deus não rejeita. Eu e você temos que nos apresentar assim diante de Deus. Ah, irmãos, Deus, Ele vai rejeitar o soberbo, mas Ele vai dar graça ao humilde. No reino de Deus, irmãos, nunca existirá espaço para o altivo. Nunca, irmãos. No reino de Deus nunca existirá espaço para o altivo. Aquele que pensa que é maior que o seu irmão, aquele que trata com desprezo o seu próximo, nunca existirá no reino de Deus espaço para ele, porque a Bíblia ela é clara. Deus ele vai rejeitar o soberbo. Nosso coração diante de Deus tem que ser humilde. Temos que reconhecer, irmãos, as nossas fraquezas diante de Deus, os nossos pecados, e olhar para Jesus e reconhecer a sua grandeza e a sua majestade. Bendito seja o Senhor. Amada igreja, que magnífico. Essa mulher, ela chora, rega os pés de Jesus com suas lágrimas, com seus cabelos ela enxuga, ela beija os pés de Jesus, ela unge os seus pés com unguento. Um pouco à frente, Jesus vai dizer: Simão, eu entrei na tua casa, tu não me deste água para lavar os meus pés. Esta mulher, com as suas lágrimas, ela não cansa de lavar os meus pés. Simão, você não me deu ósculo, beijo. Normalmente era beijo na bochecha, na testa, sinal de reverência, de respeito. Aí Jesus disse: essa mulher, ela não cansa de beijar os meus pés, Simão. Simão, você não me ungiu com óleo. Essa mulher, com unguento, ela está ungindo os meus pés, Simão. Irmãos, igreja do Senhor, escute isso. Nossas atitudes apontam o quanto Jesus é importante para nós. As nossas atitudes apontam o quanto Jesus é importante para nós. Jesus não era importante para Simão.
Simão demonstrou descaso para com Jesus, desprezo. Essa mulher derramou a sua vida nos pés de Jesus, irmãos. Como está sendo as minhas atitudes para com Jesus? Como eu estou olhando para Jesus, irmãos? Como é que eu estou olhando para Jesus? Bendito seja Deus. Amada igreja, após essa mulher ter entrado sem convidada, rompido com os protocolos da época, onde não era bem-vinda a presença feminina nesta situação, ela entra e faz todo esse processo. A Bíblia vai dizer no versículo 39, que o fariseu, irmãos, ele falava consigo. Está escrito, versículo 39, ao ver isso o quê? A mulher chorando nos pés de Jesus. E Jesus não fez nada. Jesus não disse assim, se retire daqui e vá embora. Jesus não desprezou aquela mulher. Jesus não lançou fora aquela mulher. Mas Simão estava olhando para aquela mulher, olhando aquela cena. Simão estava vendo e reprovava aquela cena. O fariseu que o convidara, falava consigo. Falar consigo é aqui, é no pensamento. Eu não sei o que você está pensando, Daniel, nem a senhora, irmã Erenice. Eu não sei o que vocês estão pensando, mas Jesus sabe o que vocês estão pensando. Jesus sabe o que passa dentro do coração de vocês. Jesus sabe o que norteia o coração de cada um que se encontra nesse lugar. A Bíblia diz, o fariseu, ele falava consigo, dentro de si, ele falava dizendo, se este homem fosse profeta, já estava desconsiderando Jesus, já não estava mais acreditando que Jesus era um profeta, já estava desprezando Jesus. Esse era o olhar que Simão tinha de Jesus. Se esse homem fosse profeta, sem dúvida, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Simão despreza completamente o ato daquela mulher e agora reprova Jesus Cristo por ter aceitado a ação daquela mulher. Queridos, Simão tinha ouvido que Jesus era profeta. Corria notícia, existe um grande profeta em Jerusalém, na Judeia, curando e libertando, expulsando demônios. Existia um grande profeta, mas a maneira acolhedora de Jesus o decepcionou. Ele acolheu aquela mulher, só que para ele não era para ter feito aquilo. Foi decepção para Simão. Para Simão, Jesus era apenas um profeta. Porém, irmãos, para tal mulher, Jesus era mais do que profeta. Para esta mulher, Jesus era um salvador, irmãos. Para esta mulher, Jesus era o único que poderia perdoá-la e purificar a sua vida. Para esta mulher, Jesus era aquele que tinha solução para os seus problemas. Para esta mulher, Jesus era aquele que poderia resgatá-la da vã maneira que ela estava vivendo, irmãos. Do mesmo jeito é para nós. Jesus é aquele que pode resgatar a vida de qualquer pecador, irmãos. Jesus é aquele que pode transformar a vida de qualquer um, não importa a situação que esteja vivendo. Jesus pode mudar a minha história e a sua história. Bendito seja Deus, irmãos. Como estamos olhando para Jesus? Da forma de Simão ou da forma dessa mulher? Permita-me levantar uma pergunta. Como temos visto Jesus, irmãos? Como um profeta, como um curandeiro. Como temos visto Jesus, irmãos? Como um amuleto, uma pessoa distante. Como temos visto Jesus, irmãos? Alguém que não se pode ter um relacionamento. Como eu estou vendo Jesus?
Irmãos amados, Jesus precisa ser visto como aquele que perdoa os pecados. Jesus precisa ser visto por nós como aquele que tem solução para os impossíveis de nossa vida. Jesus precisa ser visto por cada um de nós como aquele que pode restaurar as vidas, trazer paz aos corações. Jesus precisa ser visto por nós como aquele que pode curar as feridas das almas. O Senhor, irmãos, precisa ser visto como sempre fiel, sempre aquele que é digno de toda a nossa dedicação. Jesus precisa ser visto por nós como aquele que é digno de todo o nosso amor, de todo o nosso respeito, de toda a nossa reverência. Jesus precisa ser visto por nós, irmãos, como Salvador de nossas almas. Bendito seja Deus. Amada igreja, se irmão não mede seus pensamentos, reprova a atitude da mulher, e despreza aquele que poderia trazer a salvação para a sua vida. Só que Jesus, irmãos, nada passa despercebido do seu poder, da sua onisciência. Nada. Ele é sabedor de tudo. Então, no verso 40, acompanhe a leitura, por favor. No verso 40, Jesus dirigiu-se ao fariseu. Jesus estava, irmãos, lendo os pensamentos de Simão. Jesus já estava vendo o que Simão estava pensando. Jesus estava vendo a reprovação que Simão estava dando para aquela pecadora. Jesus estava vendo que ele estava sendo menosprezado por Simão. E então, Jesus olha para ele, se dirige para Simão, irmãos. Que extraordinário, irmãos. Que magnífico. Simão não esperava que Jesus olhasse para ele. Simão não esperava que Jesus conseguisse enxergar os seus pensamentos. Ele foi pego de surpresa. Então Jesus dirige-se para ele e disse: Simão, tem uma coisa a dizer-te. Ora, ele dize a mestre. Ele não sabia o que era. Ele não tinha noção que Jesus estava lendo os seus pensamentos e agora traria para ele um grande ensino e mostraria para ele que Jesus era aquele que perdoa os pecados e salva as almas perdidas. Muito bem, irmãos. O bom mestre, irmãos, conhecia os pensamentos de Simão, o fariseu. Jesus, por ser Deus, ele consegue observar os pensamentos mais guardados. Ele vê, irmãos, aquilo que a ótica humana não vê. A ótica humana não consegue enxergar. Jesus está enxergando tudo. Jesus, ele conhece as verdades, ou Jesus conhece as verdadeiras intenções, irmãos, por detrás de cada atitude. Jesus conhece as verdadeiras intenções por detrás de cada atitude. Deus conhece a atitude sua de vir a essa igreja. Ele sabe a intenção, porque você veio para cá. Eu não desconsidero o agir da pessoa do Espírito Santo de ter trazido você para esse lugar nessa noite, nesse dia. Só que tem a responsabilidade humana também. Tem a nossa responsabilidade humana. E Jesus sabe o motivo que você veio para cá. Jesus sabe o que passa, o que norteia o nosso ser. Ele sabe as nossas atitudes, aquilo que fazemos para Ele. Ele sabe quais são as intenções que estão por trás, se são benéficas ou não, se são para glorificar o seu nome ou não, se são para glorificá-lo, bendizê-lo, exaltá-lo ou não. Ele sabe se nós o reconhecemos como seu Salvador. Não é só as palavras, irmãos, que são ditas. Ele compreende os gemidos do nosso ser. Ele compreende, irmãos, aquilo que nós não conseguimos expressar de forma correta.
na gramática, mas Ele conhece o nosso ser. Ele sabe tudo. Ele sabe as intenções por trás de cada atitude. Por isso que devemos chegar diante de Jesus de forma humilde e reconhecendo que precisamos dele, irmãos. Que precisamos do seu amor. Simão, eu tenho uma coisa para lhe dizer. Simão, até então não sabia o que era. Ele pensava que era algo muito natural e diz, mestre, diz o que é, por favor. E então no verso 41 ao verso 43, está escrito uma parábola que Jesus contou para Simão. Certo credor, Simão, tinha 2 devedores. Um lhe devia 500 denários. Denário era a moeda da época, que era equivalente a um dia de trabalho de um trabalhador comum. E o outro Simão, devedor, devia 50 denários. Verso 42. Não tendo nenhum dos 2 com o que pagar, perdoou-lhes a ambos. O credor perdoou-os, Simão. A ambos. Qual deles, Simão, portanto, o amará mais? Aquele que devia 500 ou aquele que deveria 50, Simão? Então Simão respondeu no verso 43, suponho que aquele a quem mais perdoou, ao de 500. Replicou-lhe Jesus, julgaste bem. Julgastes bem. Jesus disse para Simão. Amados irmãos, à luz da parábola, o contraste, olhe só, o contraste em seu comportamento mostra a ignorância de Simão em relação a necessitar de Jesus ou receber o seu perdão. Para Simão, não havia necessidade de perdão para a sua vida. Vemos que ele não se importa com as cerimônias dadas aos convidados. Para Simão, irmãos, ele não precisava de perdão de Jesus. Ele não precisava ser perdoado pelos seus pecados, porque para ele não tinha. Lembrando do conteúdo passado sobre os fariseus, que eles eram zelosos demais. O Pentateuco guardavam costumes, tradições, era um jugo terrível. Eles eram altivos, tinham no seu coração que eram melhores do que os outros. Observa o direcionamento verbal que ele lança sobre a mulher, ou melhor, nos pensamentos. Se ele soubesse quem é essa daí, é uma pecadora. Em outras palavras, eu sou melhor que ela. Ela é desprezível, mas eu não. Ou seja, Simão não se reportava a Jesus como um pecador, como aquele que precisava ser perdoado, que necessitava do perdão de Cristo. Ah, irmãos, todos precisam do perdão de Deus sobre a sua vida. Todos nós precisamos do perdão de Deus. Todo ser humano precisa do perdão de Deus. Não se engane. Você não pode olhar para si e dizer, eu não preciso do perdão de Deus. Você precisa do perdão de Deus. Você precisa. Não podemos nos comportar como que não necessitamos do perdão de Deus, irmãos. Não podemos nos comportar como Simão. Está além de quem é Jesus, ou melhor, aquém de quem é Jesus. Não se importar quem é Jesus para a sua vida, não olhar para Jesus como Ele é de verdade. Nós necessitamos do perdão de Deus, irmãos. E então Jesus continua. Ele tinha no primeiro momento se direcionado a Simão,
e contou esta parábola. E agora, no versículo 44, Jesus desfoca de Simão e agora lança toda a sua atenção, seus olhos e sua palavra para aquela mulher, para mais uma vez dar lição a Simão. E então ele diz no verso 44 ao verso 47, e voltando-se para a mulher, ele estava direcionado em direção a Simão, agora ele volta-se em direção à mulher, e disse para Simão: olha, Simão, você está vendo essa mulher? Aí eu quero parafrasear, irmãos. Você está vendo essa mulher, Simão, que você pensou que era indigna de receber o meu perdão, que ela não merecia, que ela não precisava, melhor dizendo, que ela não precisava, que ela não podia, que ela não poderia estar aqui, que eu não poderia aceitar a atitude dela. Vês esta mulher, Simão? Eu quero te dizer, eu entrei na tua casa, Simão, e não me deste água para os pés. Você não me deu águas para os pés, Simão. Mas esta mulher, com suas lágrimas, os regou e com os seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, beijo. Ela, Simão, bem diferente de você. Desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça, Simão, com óleo, simples óleo, mas ela com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Irmãos, no contexto bíblico, as condições empoeiradas e sujas da região exigiam a lavagem dos pés. Exigia que o convidado, quando chegasse, houvesse água para que ele lavasse os seus pés. Ou uma pessoa, ou o próprio, lavasse os seus pés. Era necessário. E esse serviço, ele era executado, queridos irmãos, pelo menor servo doméstico da casa. Nem isso Simão ofereceu para Jesus. Não era Simão que ia lavar os pés de Jesus, irmãos. Era o serviçal mais simples da casa. Ele não deu essa honra para Jesus. Lavar os pés de Jesus, irmãos, ou lavar os pés de um convidado, era uma formalidade essencial. Essencial. Lavar os pés. Simão não ofereceu. No contexto descrito, não oferecer água a um convidado para lavar os pés era equivalente a um insulto. Simão estava insultando a Jesus. E Jesus estava vendo tudo aquilo, irmãos. Jesus era da mesma cultura, da mesma época. Jesus sabia o que estava acontecendo. O insulto que estava vindo sobre ele. Jesus, ele sabia de tudo aquilo. Ah, queridos, que discrepante diferença de tratamento que a mulher deu a Jesus. Nós vemos no texto, em comparação a fariseu. É distante demais o tratamento que Simão deu e o tratamento que a mulher deu. É muito distante, irmãos, é discrepante demais. Ele não permitiu que o serviçal mais simples da casa lavasse os pés de Jesus. A mulher lavou os pés de Jesus com suas lágrimas. Como eu estou olhando para Jesus, irmãos,
Como é que eu tenho visto Jesus na minha vida? Como Simão ou como esta mulher? O fariseu demonstra omissão no tratamento para com Jesus. Estou nem aí para com Jesus. Nós não podemos viver de forma omissa, irmãos. Temos que entregar um serviço excelente para Jesus. Nós temos que entregar um viver completo para Jesus. Nós não podemos viver de forma omissa, irmãos. Deus, Ele nos adverte. Nós não podemos viver de forma omissa para o Senhor. Irmãos, Deus não quer omissão da minha parte. Deus não quer omissão da sua parte. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Não se omita para com Deus. Deus quer uma vida de total entrega. Deus quer uma vida de total honra. Deus quer uma vida, irmãos. Jesus quer que nós nos entreguemos a Ele de forma completa. Um serviço excelente para Ele. É isso que Deus quer. Irmãos, Jesus, Ele conhece por detrás de cada atitude que nós temos a verdadeira intenção que ali está, irmãos. Igreja amada, se alguém chegasse e perguntasse, como você deve ser tratado? Ou, como Jesus deve ser tratado? O que você responderia? Se alguém chegasse para você e perguntasse, como Jesus deve ser tratado? O que você responderia para a pessoa? Será que aquilo que você responderia era o tratamento que você estava dando para Jesus? Era a forma honrosa que você estava entregando sua adoração, o seu serviço, o seu culto, a sua atenção, o seu respeito, a sua honra para Cristo? Igreja amada, como nós estamos olhando para Jesus, irmãos? Eu quero findar a mensagem lendo o versículo 48 ao versículo 50. Após Jesus, irmãos, ter dado uma lição magnífica em Simão, mostrando o gigante abismo entre os tratamentos dele e da mulher, Jesus então fala diretamente com aquela mulher, no versículo 48, e ele disse: perdoados são os teus pecados. Simão, para ele não precisava de perdão, versículo 49, mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Versículo 50. Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Queridos, quando Jesus direciona para aquela mulher e diz: olha, os teus pecados estão perdoados, os convidados ali ao redor da mesa, que estavam com ele, eles começam a dizer: ei, olha, quem é esse camarada? Quem é esse cara?
que está perdoando pecados? Quem é esse camarada que pode perdoar pecados? Por quê, irmãos? Porque na cultura dos judeus, só quem poderia perdoar pecados era Deus, somente Deus. Jesus estava declarando em alto e bom som que ele era Deus, que ele tinha poder de perdoar pecados, e rompendo ali todas as barreiras humanas possíveis para abençoar aquela mulher. E aqui eu quero findar com este ensino. Amada igreja, essa mulher foi perdoada dos seus pecados. Ela saiu livre daquele lugar. Ela saiu abençoada. Ela saiu transformada. Porque Jesus transforma e Jesus liberta. Igreja amada, quando os pecados são perdoados, a paz de Cristo invade o coração, irmãos. Quando os pecados são perdoados, irmãos, que maravilha. Nós sentimos um alívio tão grande. O nosso ser, irmãos, fica tão suave. É como o texto está dizendo. Quando Jesus disse, teus pecados estão perdoados. E no final, verso 50, vai-te em paz. Pode ir em paz. Sabe por quê, irmãos? Porque essa mulher não tinha paz. Por causa dos seus muitos pecados. Porque a vida dessa mulher não honrava a Deus. Essa mulher não tinha alegria. A vida dessa mulher aqui era angustiada, irmãos. Era uma vida triste. Era uma vida amargurada. Ela vivia longe de Deus. Ela vivia longe do Salvador. Ela vivia distante da salvação. Ela vivia longe, irmãos, da alegria plena, da paz eterna que só Jesus pode dar, irmãos. Por isso, quando ela sai em paz. Jesus disse, a minha paz vos dou. Jesus tem paz para nos dar, irmãos. Bendito seja o nome de Jesus. Não importa, irmãos, o pecado que você tenha cometido, se você se arrepende nos pés de Cristo, a sua vida é restaurada. Não importa a grandeza da atitude que você tomou contra Cristo, se o seu coração verdadeiramente se humilhar diante de Deus, você tem a sua vida restaurada, a sua vida vivificada novamente por Cristo. Agora você precisa reconhecer que Ele pode perdoar os pecados, que Ele é o Salvador, que Ele é o Deus soberano e que pode transformar a nossa vida e que pode trazer salvação para cada um de nós. Bendito seja Deus. Como nós temos olhado para Jesus, irmãos? Como Simão ou como essa mulher? Não podemos olhar para Jesus como mais um. Jesus é mais um. Não podemos. Ele deve ter o primeiro lugar na nossa vida. Jesus deve ter o primeiro lugar na nossa vida, irmãos. A atenção do nosso coração deve estar nele, nele, nele. Um viver que o reverencie, pois ele, irmãos, nele encontramos o perdão para os nossos pecados. Temos nele a paz que conforta o nosso ser, irmãos. Nele todas as feridas, elas são saradas, todas. A restauração, ela é verdadeira, ela acontece na nossa vida. Em Jesus, irmãos, em Jesus encontramos a vida. Se estamos mortos, Ele nos dá vida, Ele nos levanta da sepultura espiritual. Ele rompe com as barreiras humanas e nos leva a lugares altos para, irmão, nos dar a sua bendita bondade e amor. Então, podemos confiar e se lançar em seus braços de ternura e de paz, irmãos. Que Jesus nos ajude
Que Jesus nos dê graça para prosseguir. Que possamos olhar para Jesus como essa mulher olhou para Jesus, irmãos. Bendito seja Deus. Vamos entoar